Olá, bom dia. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira, um pouco chuvosa, no litoral norte de Salvador, para mostrar mais um bom livro para vocês, no que a gente chamou aqui no canal Zé Educando de Sextou com Livro, né? O livro de hoje é bastante interessante, na verdade é um e-book, né? Eu não tenho o costume de ler e-book e de comentar aqui, mas esse é especial, escrito por um amigo meu, então, que inclusive já esteve presente aqui nesse canal em outras obras dele, impressas, né, ou e-book também. O título do livro chama-se E Se Eu Tivesse, né? E Se Eu Tivesse é o título desse e-book, né? O autor, começando pelo autor, o autor é José Rogério Brito Ribeiro, né, meu amigo, já, como eu disse, já esteve presente aqui em outras oportunidades. Ele tem um projeto muito bacana. O Rogério é meu amigo, vamos dizer assim, de juventude, infância no Ceará, né? A gente fez engenharia mecânica junto na Universidade Federal do Ceará, né? Ele concluiu o curso e eu não, né? Fui por outros meandros aí da vida, né? Outros caminhos. Então, o Rogério escreve muito bem. O Zé Rogério, ele é engenheiro, né? Ele tem uma dedicação hoje muito grande a um projeto muito cultural, muito bacana na Taíba, uma cidade a cerca de 70, mais ou menos, quilômetros ao norte de Fortaleza, uma cidade litorânea muito bacana. E ele tem lá um projeto cultural que envolve várias coisas, né? Tem um sarau, o Sarau da Taíba, que ele promove junto com a esposa dele, a Olímpia, todas quinta-feiras à noite, né? Então tem recitais, tem declamação de poesias, e tem um local lá, chama o Beco do Sarau, que ele tem uma biblioteca, né? Que é a Biblioteca do Sarau, que ele implantou já tem mais de ano e agora está reformando, e tem uma campanha para se ajudar a reformulação dessa biblioteca, que eu vou colocar aqui, estou colocando aqui um folderzinho explicativo do que é, e vou colocar o meu contato dele na descrição desse vídeo, para quem quiser e puder ajudar nesse projeto, que é muito bacana, vale a pena, né? As bibliotecas é sempre um nicho, né? Um ninho de esperança e de cultura, né? Nesse país, né? Então, tem lá essa biblioteca que ele administra muito bem, e eu devo conhecer agora nesse mês de julho, agosto, que eu devo ir lá e vou conhecer o projeto dele, que é muito interessante. Então, agora voltando para o livro, né? E Se Eu Não Tivesse? É um livro, como eu disse, que é e-book. Esse livro ele é público, né? Eu conversei com o Rogério essa semana, ele disse para mim que eu podia divulgar, e quem quiser o livro, eu vou botar na descrição desse vídeo agora, eu vou colocar meu e-mail, né? Então, quem quiser o livro, basta mandar um e-mail para mim, que eu devolvo, né, com o livro em PDF, né? Esse livro é muito bacana. Um livro curtinho, não tem 30 páginas, mas assim, muito legal. Ele tem um subtítulo colocado pelo próprio Rogério que diz assim, ó: 5 histórias reais sobre pequenos instantes que mudam destinos, né? Esse livro me lembrou muito de um conceito chamado serendipidade, que eu vi pela primeira vez num livro chamado Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, que eu tive a oportunidade de comentar. Um livro muito bacana, eu recomendo demais para vocês. Eu vou colocar o link desse vídeo que eu fiz comentando esse livro, Um Defeito de Cor, também na descrição desse vídeo de hoje, para quem quiser dar uma olhada lá. Então, o conceito de serendipidade, que tem tudo a ver com esse livro do Rogério, né? Ele fez uma introdução muito bacana, eu gostaria de ler para vocês, que vocês vão saber de que se trata esse livro. Então ele diz assim, ó: existem acontecimentos na vida que parecem ter sido escritos por uma força invisível. Pequenos detalhes, decisões simples, atrasos inesperados, encontros improváveis, coisas que muitas vezes passam despercebidas até mudarem completamente o rumo de nossa história. Às vezes tudo muda porque alguém insistiu para que fôssemos a um lugar, porque perdemos um ônibus, porque resolvemos falar com uma pessoa, porque ficamos, porque fomos, porque desistimos, ou simplesmente porque o acaso resolveu atravessar o nosso caminho. Imagine carregar alguns pacotes nos braços e de repente um objeto metálico ser lançado em direção ao seu rosto. No exato instante do impacto, um dos pacotes cai no chão, você se abaixa para pegá-lo e escapa de algo que poderia mudar a sua vida para sempre. Então, esses cinco crônicas, né, que ele coloca aqui nesse livro, tem a ver com isso, né? E ele fecha nessa introdução ao livro da seguinte forma: foi refletindo sobre situações como essa que nasceu esse livreto de crônicas, E Se Eu Tivesse?
As histórias aqui reunidas nasceram de experiências vividas direta ou indiretamente por ele, né? Por mim e por ele, pelo Rogério. Algumas foram presenciadas de perto, outras chegaram através de relatos, notícias e coincidências difíceis de explicar. Em uma delas fui protagonista, acho que é logo a primeira. Cada crônica carrega uma pergunta silenciosa, daquelas que às vezes surgem no meio da madrugada, quando revisitamos decisões, encontros e caminhos que tomamos ao longo da vida. E se eu não tivesse ido? E se eu tivesse escolhido diferente? E se aquilo não tivesse acontecido? Talvez a vida seja exatamente isso, uma coleção de pequenos instantes capazes de alterar tudo, né? Muito interessante, tem a ver também com o efeito borboleta, uma série de questões filosóficas, inclusive, que está por trás desse livro, né? Então, como eu disse, são 5 capítulos, né? 5 crônicas, bastante interessantes, e no índice ele tem um resuminho de cada um, eu vou colocar aqui, claro que eu não vou ler nenhuma, para não perder a graça, mas para vocês terem ideia do que é. Então, a primeira crônica, o título é assim: O Chato que Mudou Minha Vida. Às vezes, a pessoa que menos suportamos é justamente aquela que o destino escolheu para mudar completamente nossa história. Um encontro improvável numa praia transforma rejeição em gratidão eterna. Esse primeiro eu acredito que seja autobiográfico do Rogério. O segundo, o encontro que quase não aconteceu. Uma noite aparentemente insuportável, um convite feito pela mãe e uma vontade enorme de ficar em casa. Tudo conspirava contra, menos o destino. A terceira crônica tem o título O Ônibus que Eu Não Peguei. 2 desconhecidos, uma parada na estrada e uma decisão impulsiva de trocar de ônibus apenas para prolongar uma conversa. Horas depois, uma ligação transforma coincidência em assombro. O quarto e penúltimo crônica tem como título Quando o Cantor Não Chegou. O acidente de um astro de música obriga um simples integrante da banda a enfrentar o maior medo de sua vida. Algumas oportunidades chegam disfarçadas de tragédia. E a última crônica, a quinta, diz assim: A segunda não me interessa. Uma escolha aparentemente sem importância durante o SISU altera completamente o destino de 2 amigos. Às vezes a diferença entre um sonho realizado e um perdido mora em um simples detalhe. Então, assim, são coisas muito interessantes. E no final ele faz uma nota do autor que vale a pena colocar aqui. Bom, os créditos, né, desse livro, apesar de pequeno, é muito bacana, dá para a gente refletir muito, e é muito interessante a forma como ele escreve, que é muito bem escrito, né? O autor, que eu já disse, que é José Rogério Brito Ribeiro, meu amigo, a editora é a editora Bodega, o ano 2026 desse ano, né? E a cidade é Taíba, São Gonçalo do Amarante, município, né? E Ceará. A revisão foi dele mesmo, o Rogério, e IA, né? E aí na nota do autor ele explica isso, coisa interessante. Ele diz assim: ó, costumo utilizar a inteligência artificial como ferramenta de apoio na revisão ortográfica, nos comentários sobre os textos e também na composição gráfica dos meus trabalhos. Neste livreto não foi diferente. Embora muitas vezes ela insista em realizar alterações que considera capazes de, entre aspas, melhorar a fluidez e o entendimento do texto, fecha aspas, prefiro preservar a essência da minha escrita. Não abro mão do meu estilo, das minhas escolhas e da forma como gosto de contar minhas histórias. Ainda assim, reconheço que essas ferramentas facilitaram bastante o meu trabalho, principalmente em tarefas que talvez eu não tivesse domínio técnico para executá-las sozinho. ChatGPT, Gemini e Claude. Valeu. Ele agradece as IAs. Achei interessante isso, né? Que ele usa bastante essas ferramentas, né? Muito bem. Fique em paz. Esse é o comentário que eu queria fazer, breve comentário sobre esse bom livro, né? Chamado E Se Eu Não Tivesse, do meu amigo José Rogério Brito Ribeiro. Fique em paz. E peguem, quem quiser adquirir o livro, pegar o livro, pode me mandar um e-mail, como eu disse. Meu e-mail está aqui na descrição desse breve vídeo, que eu faço questão de enviar para vocês esse livro, para que vocês darem uma conferida nesses cinco crônicas muito bem escritas pelo meu amigo Rogério. Um forte abraço novamente.